Charlotte de Bourbon, princesa de Orange. Charlotte era filha do príncipe Louis, duque de Bourbon. A sua mãe, Jacqueline, no entanto, cria nas doutrinas reformadas e secretamente as ensinou aos seus filhos. O pai de Charlotte, ao descobrir o fato, determinou impedir a influência de sua esposa, enviando 3 das suas filhas a conventos. A razão para isto era que ele tinha sido acometido por tantos reveses da sorte que seria muito difícil prover dotes de casamento apropriados para suas 5 filhas, e então, pensou que a melhor maneira de evitar que elas casassem, e ainda mantê-las católicas, seria enviando-as a conventos. Além disso, naquela época era considerado muito honroso para as mulheres de classe mais alta ingressar na vida religiosa. Elas não perdiam qualquer status social por causa disso. O duque foi grandemente recomendado pelos seus amigos romanistas a realizar este ato de autonegação, entregando suas filhas à igreja. Mas o homem planeja e Deus desfaz os planos. Nunca se poderia esperar que uma freira viesse a tornar-se uma princesa reformada, mas foi isto que aconteceu. Sua mãe havia ficado com o coração partido por este ato do seu esposo e não apenas chorou, mas também orou muito, especialmente por Charlotte, que tinha então apenas 13 anos de idade. Charlotte instintivamente recuou e não aceitou a vida que lhe estava sendo imposta, implorando para permanecer com a sua mãe. A sua mãe, com sabedoria, preparou um solene protesto contra a sua entrada no convento, o qual Charlotte assinou secretamente, mas ainda assim Charlotte foi obrigada a ir para o mosteiro de Jouarre, na Normândia. Tudo o que a sua mãe podia fazer era orar. Mas muito pode a súplica do homem justo, e a de uma mulher justa, por vezes, vale mais ainda, e, assim, as suas orações foram respondidas, embora ela não tenha vivido para ver essa resposta, visto que faleceu em agosto de 1561, e a libertação de Charlotte só ocorreu 10 anos depois. Enquanto isso, no convento, Charlotte demonstrou sempre um procedimento exemplar. Mas ela não havia esquecido das últimas instruções de sua mãe, de quem tinha sido tão cruelmente arrancada. Quando a sua mãe morreu, os papistas sequer permitiram que ela fosse ao seu funeral, e deste modo, o seu descontentamento com a igreja foi crescendo. Agora, entretanto, enquanto ela passava os seus dias na quietude do convento, uma terrível batalha acontecia na França entre os huguenotes e os romanistas. Embora estivesse pessoalmente longe deste conflito, ela o assistia com grande interesse, nutrindo grande simpatia pelos huguenotes. Mas tão secreta era sua simpatia por eles que todos a consideravam uma boa católica. E, por ser quem era, uma princesa da linhagem real dos Bourbons, os seus amigos conseguiram obter para ela a alta posição de abadesa, freira principal do convento. Isto lhe rendeu a oportunidade de ensinar, embora de maneira bastante sutil, as novas doutrinas da Reforma, de modo que muitas das freiras foram influenciadas por suas ideias. Contudo, com o passar do tempo, passaram a suspeitar de suas posições, e ela foi acusada de perverter as freiras que se encontravam sob a sua supervisão. Foi quando começou a correr grande perigo. Os romanistas estavam prestes a iniciar processos contra ela. Porém, exatamente nesta época, em 1572, providencialmente a Normândia foi invadida pelos huguenotes, e o seu convento foi aberto por eles. Ela viu a oportunidade que a providência de Deus havia concedido a ela, e de uma vez, desistiu para sempre da vida no convento. Para se justificar, ela tornou público o fato de que havia sido forçada a entrar no convento contra a sua vontade, e revelou o protesto que havia assinado muitos anos antes. Isto diminuiu os ataques dos romanistas contra ela, fazendo, ao mesmo tempo, com que ganhasse a confiança dos huguenotes, os quais foram convencidos de que ela não estava agindo com duplicidade. Assim sendo, abandonou a clausura e recorreu à sua irmã mais velha, a duquesa de Bouillon, que era fortemente vinculada à fé reformada. Desse modo, ela fugiu da França em virtude do perigo que corria e foi para Heidelberg, onde foi recebida pelo eleitor Frederico III, do Palatinado, como se fosse sua própria filha.
Isto porque Frederico, que foi quem ordenou a elaboração do Catecismo de Heidelberg, foi um grande protetor dos reformados e abriu o seu território para servir de refúgio a estes cristãos perseguidos. Quando seu pai soube da sua fuga do convento, ficou fora de si. Como não se sabia onde ela estava, ele conseguiu com que a corte francesa assumisse o seu caso, ordenando que fosse feita uma busca por ela, e que, sendo achada, fosse severamente punida. Foi então que o eleitor Frederico, que veio a ser um verdadeiro pai para ela, escreveu para o seu pai, em 15 de março de 1572, notificando de que a sua filha havia encontrado asilo no Palatinado, e que ele a havia recebido, pois ela havia seguido os ditames da sua consciência. O seu pai estava agora mais furioso do que nunca. Estava indignado não só por ela ter deixado o convento, pois se ainda assim ela tivesse permanecido católica, ele poderia tê-la perdoado, mas o fato de ter se tornado protestante, exatamente aquilo que ele tão fortemente tentou evitar que acontecesse durante tantos anos, era demais para suportar. Ele chegou a ir tão longe em sua ira que escreveu de volta a Frederico, para contestar os seus motivos. Parece honroso alguém receber em sua casa filhos que fugiram dos seus próprios pais. Não é mais digno que você os aconselhe a retornar à casa de seus pais. Mas o eleitor Frederico não se acovardou em sua devoção ao protestantismo e respondeu ao seu pai de modo muito digno, declarando a sua disposição de que Charlotte viesse a retornar, desde que ela obtivesse uma garantia de liberdade para o exercício da sua religião reformada na França. Ele também escreveu nestes mesmos termos ao rei da França. O rei declarou que estava disposto a permitir que ela adorasse segundo a sua fé, e até designou mensageiros para ir a Heidelberg para trazê-la de volta à França, mas o seu pai estava inflexível. Se ela intenta persistir na religião protestante, ele disse, eu prefiro que permaneça na Alemanha a que, retornando à França, venha a escandalizar a todos, e seja a desgraça da minha velhice. Os mensageiros do rei foram a Heidelberg, mas ela se recusou a voltar para a França, visto que o seu pai não consentiria com a sua religião. Desse modo, ela permaneceu em Heidelberg com a corte palatina. Ali, ela passou 3 agradáveis anos, debaixo do gentil cuidado do eleitor Frederico. Foi então que o príncipe Guilherme de Orange pediu a sua mão em casamento. Foi uma união muito apropriada, pois ele era o soberano da Holanda, e ela era uma princesa da linhagem real francesa. Mas houve também graves dificuldades no caminho, pois quando é que o curso do amor verdadeiro é tranquilo? Era necessário, para o bem da paz política, conseguir o consentimento do rei da França e do seu pai, a fim de que o casamento pudesse acontecer. O rei francês, em sua resposta, recusou a comprometer-se com relação a qualquer dos lados, e a corte holandesa ficou satisfeita, seguindo o princípio de que quem cala, consente, especialmente por ter ele afirmado que não levantaria objeção alguma quanto ao assunto. O parlamento francês finalmente deu o seu consentimento. Mas será que o seu pai daria o seu? No entanto, embora anteriormente ele tivesse sido mais inflexível nesse aspecto, agora havia a oportunidade de um brilhante casamento para sua filha com o principal estadista da Europa, e não apenas deu o seu consentimento, mas ainda deu a ela um grande dote. Outras dificuldades surgiram, mas apesar disso, o casamento ocorreu em 12 de junho de 1575. Foi um casamento muito feliz, pois ambos eram membros da Igreja Reformada e tinham os mesmos alvos, as mesmas motivações caridosas e as mesmas esperanças. Ela provou ser, como disse o irmão de Guilherme, o conde João de Nassau, uma distinta esposa pelas suas virtudes, piedade e inteligência. Mas o casamento também lhe acarretou novos cuidados e ansiedades, pois o seu esposo estava engajado em uma terrível guerra contra a Espanha. Aquele país havia feito de tudo para derrotá-lo, e para tornar em desgraça o seu casamento, visto que ele havia se separado da sua esposa anterior, que lhe havia sido infiel. Guilherme, portanto, havia sido compelido a defender a si mesmo e ao seu casamento, o que ele fez em um documento, mostrando ao mundo ser, o rei da Espanha, uma das almas mais sombrias que já governaram uma nação. Guilherme difundiu esta resposta por toda a Europa.
Em junho de 1580, o rei da Espanha, finalmente, percebendo que não poderia derrotar Guilherme por justos meios, determinou usar de meios vis, e ofereceu uma recompensa de 25.000 coroas a qualquer um que o trouxesse, vivo ou morto. Charlotte ficou grandemente alarmada com tudo isso. Ela vivia em constante temor pela vida do seu esposo. Muitas e muitas vezes ela o alertou para ter cuidado, e a não deixar que estranhos se aproximassem dele. Mas ele havia se tornado tão habituado ao perigo durante as últimas guerras que não deu atenção aos seus alertas. No ano seguinte, o que ela temia aconteceu. 2 espanhóis, um deles, um banqueiro de Antuérpia, e outro, um dos seus empregados, conspiraram para tirar a vida de Guilherme. O banqueiro deveria dividir a recompensa, e o criado executar o ato. Antes do criado Jaurequai realizar este terrível feito, no domingo, dia 18 de março de 1582, ele foi absolvido de todos os seus pecados por um padre romano, o qual deu a ele o sacramento e ainda um amuleto para proteger a sua vida. O padre, temendo que lhe faltasse a coragem necessária para praticar o ato, o acompanhou até o castelo e deu a ele a sua bênção para o trabalho diabólico que ele estava prestes a realizar, e então eles se separaram. O príncipe Guilherme havia comparecido à igreja reformada naquela manhã e estava jantando quando o assassino tentou entrar na sala de jantar, mas foi impedido pelos servos do príncipe. No entanto, após o jantar, Guilherme estava mostrando ao conde Laval algumas tapeçarias, que continham ilustrações das crueldades espanholas. Então Jaurequai novamente tentou forçar o seu caminho, mas os servos o impediram. Guilherme, porém, de modo inocente e insuspeito, reprovou os servos e ordenou que fosse permitido a ele adentrar o local, pois pensava que tal homem fosse algum cidadão que desejava vê-lo. O assassino, vendo a sua oportunidade, deu um passo à frente, e posicionando a sua pistola por sobre o ombro do conde de Laval, atirou. O príncipe foi ferido na cabeça, e a bala entrou quebrando vários de seus dentes, passando pela parte inferior da cabeça e indo parar em sua bochecha direita. Ela chegou a arranhar a veia jugular, passando tão perto dela que a cauterizou. Por um momento, Guilherme parecia não conseguir perceber o que tinha acontecido. A sua sensação é que a casa havia caído, quando ele mesmo é que havia tombado. Imediatamente, porém, voltando o príncipe a si, pediu que o assassino fosse poupado. No entanto, o homem já estava morto. Charlotte, quando ouviu o barulho da arma, se apressou a ir ao salão, ao encontro do seu esposo, e vendo-o coberto de sangue, desmaiou. Quando ela se recuperou, veio a cuidar dele com o maior desvelo. Verificou-se, portanto, que ele não se encontrava em maior perigo, pois a ferida cicatrizou rapidamente. O povo reformado da Holanda ficou grandemente agradecido à providência divina em poupar o seu príncipe e líder. Em 2 de maio, eles prestaram um culto solene de ações de graças pela sua recuperação em Antuérpia, no qual ambos, Guilherme e Charlotte, se fizeram presentes. Mas a excitação e o cuidado provaram ser demais para ela. Quase imediatamente após aquele culto de ação de graças, ela caiu doente de pleuresia, e veio a morrer poucos dias depois. Ela foi sepultada na bela Catedral de Notre-Dame, em Antuérpia. Essa catedral contém magníficas obras de arte de pinturas, como o Descida da Cruz, de Rubens, e o seu Subida para a Cruz, mas nenhuma destas obras de arte se equiparam à sua beleza de caráter, pois a sua vida foi uma figura de sacrifício vivo e de consagração a Cristo. O pináculo daquela catedral é maravilhosamente belo, e mesmo sendo de mármore, foi tão delicadamente esculpido, que o seu corte faz parecer, diz um escritor, como se o aço de Bruxelas, pelo qual Antuérpia era tão conhecida, houvesse sido transformado em mármore e colocado ali como um grande enfeite branco. Assim também o seu caráter, puro como um mármore e delicado com todas as graças da espiritualidade, aponta para o céu como aquela torre, permanecendo como um amoroso testemunho do poder da fé reformada. Charlotte tornou-se uma ancestral de reis.
A sua filha veio a casar-se com o filho do eleitor Frederico III dos Palatinos, o qual havia tão gentilmente abrigado e protegido, de modo que a rainha Vitória da Inglaterra foi uma descendente direta dela. E foi, portanto, desse modo que uma freira se tornou reformada, e uma princesa veio a ser mãe de reis.